Essa prótese que vocês estão vendo foi feita no consultório, chairside, escaneada, desenhada e fresada pelo próprio dentista, que precisou ser refeita por a gente por problemas de cor, anatomia, adaptação. E a gente vai falar desse caso logo depois da vinheta. No caso de hoje a gente vai ver remoção da coroa cerâmica, repreparo, adequação do preparo para uma prótese adesiva, pedido de like, técnica de cimentação, cupom de desconto para o curso No Post No Crawl e a discussão sobre as próteses feitas pelo próprio dentista nos seus consultórios. Porque assim, há alguns anos atrás a gente teve uma invasão dos nossos consultórios de vendedores, representantes vendendo scanners e fresadoras pra gente. E sempre tinha aquela mesma promessa de libertação dos laboratórios, menor custo por prótese, maior velocidade para entregar um trabalho, maior retorno financeiro para o dentista. Acontece que muitos dentistas que investiram nesse tipo de tecnologia, muitos deles ou alguns deles acabaram desistindo, ou do scanner ou da fresadora juntos, ou às vezes acabou mantendo um deles, principalmente mantendo o scanner e se desfazendo da fresadora, pois acabaram não conseguindo incorporar essa tecnologia ali no fluxo de trabalho do dia a dia. Esse fato de conseguir ou não incluir esse scanner ou a fresadora ali no seu fluxo de trabalho é muito pessoal, mas certamente o que levou muita gente a desistir é a falta do conhecimento do trabalho laboratorial, de entender todas as etapas para a confecção de uma peça cerâmica, entender também os materiais cerâmicos diferentes, as maneiras diferentes de se trabalhar com eles, para que você tenha no final uma qualidade compatível com a necessidade do seu paciente. O paciente, normalmente, ele fica impressionado com essas coisas, com a tecnologia no consultório, né? E com a velocidade que isso pode, ou melhoras que isso pode trazer no tratamento. Porque, na verdade, é que ninguém gosta de ir no dentista, nem mesmo o dentista. E principalmente numa questão de uma prótese, convencionalmente, você precisa de várias consultas. Aí você vai chegar pro teu paciente e vai falar assim, ó, eu vou escanear o teu dente e em um pouco mais de uma hora você vai ter uma coroa pronta pra gente poder fazer a cimentação. É exatamente o que muito paciente quer escutar. E foi exatamente isso que aconteceu com a paciente do caso de hoje. Essa paciente, ela tava ali, ó, dias para poder se mudar de cidade. E ela tava com um problema nesse dente em questão e ela queria resolver rápido. Quando ela viu a possibilidade de resolver ali toda aquela prótese dela que tá uma porcaria antes já, né? Uma porcaria pior antes. Em um par de horas, ela ficou super animada. Só que depois que cimentou a prótese, ela teve um monte de frustração. Primeiro teve a questão da cor, totalmente discrepante da necessidade dela, e depois teve problemas ali mesmo, ali no uso do dia a dia mesmo, tipo, impactava alimento entre os dentes. Quando ela usava o fio dental, ela sentia um cheiro ruim vindo ali da gengiva, ela sentia um incômodo na língua por conta da anatomia dessa face palatina estar inadequado, ela sentia escapar ar entre as proximais dessa coroa. Então eram várias coisas que incomodavam ela demais em relação a essa prótese. E assim, ter esses problemas, isso é culpa da limitação da tecnologia utilizada ou desses equipamentos utilizados para fazer esse tipo de prótese em consultório? É claro que não. A culpa não é do equipamento, é do material. Até mesmo porque muito desses materiais ou você tem exatamente iguais nos laboratórios, ou você tem parecidos com eles, só que numa larga escala, né? Num tamanho maior, num equipamento mais sofisticado. Mas é basicamente a mesma coisa. Aqui a culpa é do dentista. Ou melhor, da incapacidade do dentista de trabalhar da forma que ele mesmo propôs. Você pode ser o melhor dentista do mundo, conhecer tudo de anatomia, materiais dentários, caralho a quatro, mas isso não significa que você vai ser um bom técnico em prótese, nem a pau. Um ceramista, e pode perguntar aí para os protéticos em geral, um ceramista demora mais ou menos uns 10 anos para estar pronto, para ser formado. E fazer uma coroa ou um onlay cerâmico dentro do teu próprio consultório fresado, não é só você pegar um bloquinho de cerâmica e enfiar lá na fresadora. Tem diversos materiais cerâmicos diferentes que você pode fazer uma fresagem. E obviamente que esses materiais têm características diferentes, e isso impacta tanto na espessura mínima necessária que essa restauração tem que ter, mas também impacta até mesmo no protocolo de cimentação, por exemplo. Fora também a própria questão da confecção desses materiais também acaba sendo diferente. Você tem, por exemplo, o Cerec Blocks, que é um bloco de uma cerâmica feldispática. A resistência flexural dele, por exemplo, é muito menor do que de um bloco de Cerec Tessera, que é um bloco de silicato de lítio. Então, por exemplo, enquanto para o Cerec Blocks você precisa de uma espessura mínima para oclusal ali de 1,5 mm, para o Cerec Tessera você precisa de uma espessura mínima de 1 mm, ou seja, é mais resistente, você consegue trabalhar a espessura
espessura menores. Na cimentação também muda. O Cerec Blocks, que é de feldspática, você precisa condicionar essa peça com ácido fluorídrico 10% por 90 segundos. Já o Cerec Tessera, você tem que fazer um ácido fluorídrico de 5%, metade da concentração, por 20 segundos. Muito menos tempo. Mas também tem diferença na confecção da peça. Como são materiais de dureza diferentes, o tempo de fresagem, o desgaste da broca é muito maior do de silicato de lítio. Mas também assim, tipo, isso ainda vai, não tem muito problema. Só que enquanto o bloco de cerâmica feldspática sai da fresadora praticamente pronto, é só você maquiar, dar o polimento para cimentar, o de silicato de lítio, ele precisa ser sinterizado. Porque esse bloco, ele é tão duro, que para você fresar ele, tem que fresar sem ele estar cristalizado ainda. Então você precisa primeiro fresar para depois fazer a sinterização dele e daí ter ele com as propriedades corretas para dar sequência, maquiagem, polimento e tal, para poder fazer a cimentação. Esse conhecimento dos materiais e essa capacidade de saber como maquiar, como polir um material cerâmico é algo que normalmente um dentista, vamos colocar aí mais apropriado, um protesista, que é o especialista que trabalha com prótese, não tem. Ele não tem o costume de trabalhar com a cerâmica dessa maneira. Agora, também é verdade, quando você compra uma fresadora, normalmente você ganha um curso que te ensina a fazer tudo isso. Fora outros cursos que também tem aí, cada vez mais tem, cursos que vão te ajudar a você se aperfeiçoar ainda mais essas técnicas. E você que está fazendo esse trabalho laboratorial, você precisa se aperfeiçoar, até mesmo para você entender o impacto dessa forma de fazer uma prótese na técnica, tanto de preparo como de entrega de uma restauração dessa para o seu paciente. E eu te digo isso porque vários erros foram cometidos nesse caso. O erro mais óbvio, claro, é o desenho ali do dente, né? A forma que esse dente foi feito, principalmente na face palatina, é o principal motivo de reclamação da paciente, ou das coisas que envolve a reclamação da paciente. As proximais ficaram muito abertas, com ponto de contato muito leve, né? Uma depressão ali na anatomia, na palatina, que acaba incomodando a paciente, retendo muito alimento, por onde acaba escapando o ar. E assim, e como esses problemas não existiam antes, eles estão realmente atrelados a essa coroa em si, o correto é o quê? Remover essa coroa e fazer uma coroa nova, porque o erro tá nela. Só que o dentista, nesse caso, ele não quis trocar a coroa. Ele tentou corrigir o erro dele trocando as restaurações do dente vizinho. E é claro que ele não teve nem um pouco de sucesso com isso. E o problema que acabou acontecendo no paciente é que aquilo que era para ela resolver ali em um pouco mais de 1 hora, acabou virando uma porrada de consulta. Ela acabou voltando lá várias vezes ali durante a semana, para poder cada hora ele tentar dar um jeitinho novo, sem conseguir resolver o problema, e isso foi cansando ela. E o outro problema que ela também tinha, aquela questão do cheiro e tal, isso está muito ligado tanto à má adaptação marginal da prótese no preparo e o excesso de cimento que acabou ficando depois da cimentação. Quando eu vou removendo essa coroa ali, por conta do isolamento absoluto, fica muito fácil ver tanto o excesso de cimento, como também como essa prótese ela não acompanhava o término, como você tem várias áreas, tanto de sobrecontorno como outras áreas de adaptação mesmo, que falta cerâmica para poder fechar direitinho ali no término do dente. E assim, entender a limitação e a capacidade desse teu equipamento, isso é muito importante. Você tem que entender que o equipamento, a tecnologia, ele não faz você ser melhor. Na verdade, eles exigem que você tenha ainda mais conhecimento. Quando você vai escanear um preparo, normalmente, até os scanners mais modernos, os de hoje, eles têm dificuldade de escanear preparos que são subgengivais e términos que não estão muito bem definidos, muito bem desenhados. A proposta desse dentista que fez inicialmente a coroa, né, que agora está sendo trocada, foi preparar, escanear e cimentar tudo no mesmo dia ali, no intervalo ali de poucas horas. Se você tem um preparo que você faz subgengival, quando você vai utilizar essa broca, normalmente essa broca acaba machucando a gengiva, acaba inflamando essa gengiva, ela acaba sangrando com muito mais facilidade. Isso atrapalha o processo de moldagem. Não importa se a tua moldagem vai ser normal ou vai ser aí um escaneamento. Então essa gengiva ela precisa passar de um processo de recuperação, um processo de cicatrização, para ela ter saúde de volta, para você conseguir realmente poder trabalhar com ela. Se você ignora isso e tenta escanear no mesmo dia que você preparou e você tem essa gengiva inflamada, vai ser muito difícil você gerar uma boa imagem, uma imagem que seja clara, bem definida, para você realmente conseguir desenhar ali o contorno, a adaptação marginal dessa coroa. E vai ser muito pior se você já não foi capaz de fazer um bom preparo. E para piorar, você vai fresar a coroa e não tem aonde você provar, não tem aonde você testar a adaptação
sem ser direto na boca, porque você não tem troquel, não tem nada. Então fica difícil você fazer o ajuste da melhor adaptação dessa coroa direto na boca, porque o preparo ele tá subgengival, você não consegue ver direito. Mesmo afastando, como é que você vai usar uma broca? Como é que você vai acrescentar uma cerâmica ali? Agora, se você faz essa prótese no laboratório, independente se você moldou ou escaneou, mas está fazendo um trabalho que é digital, tá? Além de fresar a peça, o laboratório ele vai vazar ou imprimir o troquel. E ele vai, depois de fresar essa peça, conferir a adaptação dessa peça no troquel, vai fazer as adaptações, os ajustes necessários fora da boca e só depois de pronto que você vai receber ela para fazer a prova e a cimentação. E isso no consultório normalmente acaba não se fazendo, então você acaba não trabalhando da maneira mais adequada essa adaptação marginal. Você tem que confiar muito na sua capacidade do desenho e da fresagem. Para isso você precisa trabalhar com preparos que sejam bem feitos, bem definidos, de preferência supragengivais. E também fora isso, ainda há outras questões técnicas dentro da parte clínica mesmo ali, para você considerar quando você vai fazer um tipo de prótese como essa chairside que você entrega ali em pouco tempo ali para o seu paciente, em poucas horas, né, na mesma consulta. Por exemplo, a adesão. Essa prótese antiga, né, foi realizada uma coroa que eu já posso te afirmar, ela não era de silicato de lítio, tá? Eu não consigo afirmar exatamente qual cerâmica que tem ali, mas quando é zircônia ou é de silicato de lítio, eu consigo perceber muito fácil quando você corta essa peça, quando você corta essa coroa, esse onlay. E a facilidade de remoção dessa coroa também me mostra que provavelmente ela foi cimentada com cimento dual, autoadesivo e autocondicionante diretamente sobre a dentina. Primeiro porque eu tô vendo a dentina ali e depois pela facilidade dessa remoção. Porque quando você tem uma coroa com preparo em dentina, que você faz o selamento imediato dessa dentina, o IDS, e cimentando essa prótese com cimento foto ou dual, mas que seja tradicional, não esses autoadesivos autocondicionantes, né? Se essa prótese foi cimentada da maneira correta, dessa maneira, é muito difícil você tirar essa coroa desse dente. É um parto você remover ela. E é importante entender que essa cimentação direto em cima da dentina, ela é muito mais fraca se você comparar com a cimentação feita em um dente que foi realizado o IDS, o selamento imediato da dentina. Mas não é só isso, porque como eu já disse várias vezes aqui no canal, quando você faz a adesão, o processo de maturação dessa adesão, ela não se dá assim que você polimeriza esse adesivo na dentina. Não. O momento que ela atinge a sua máxima polimerização, a sua máxima conversão de monômeros em polímeros é depois de 48 horas. Por isso mesmo é ideal você fazer o IDS, depois de feito o IDS, aguardar 48 horas para você ter uma boa estabilização dessa sua adesão, para só depois de 48 horas, o ideal é em 48 horas depois fazer a cimentação da sua coroa ou do seu onlay. No fim, tem como você fazer uma prótese, seja uma coroa, seja um onlay, usando diferentes tipos de materiais, usando diferentes tipos de equipamentos, mas você tem que conhecer eles. Não só ser capaz de utilizar esses equipamentos, mas também de adequar a técnica ou os protocolos para você manter a qualidade do tratamento. Eu, Renato, eu não faço a menor questão de escanear meus tratamentos, eu nem gosto muito. É uma questão pessoal, tá? Eu prefiro a moldagem tradicional. Para minha realidade específica do meu consultório, não tem por que eu ficar fresando bloco de cerâmica ou bloco de resina no meu próprio consultório. Para mim, não faz sentido, tá? Então, quando eu fui corrigir essa prótese, eu acabei utilizando a forma tradicional de trabalho e eu precisei, nessa situação, de 4 consultas para poder corrigir essa prótese que antes tinha feito ali em 1h30, tá? Agora, vamos lá. Não é uma questão de tipo assim, demorando mais é melhor. Não, é uma questão de saber como fazer, independente da técnica que você está utilizando, beleza? Então vamos lá, vamos em cada etapa ali, como que foi feito essa prótese, essa nova prótese corrigindo os problemas. O primeiro passo que você tem que dar é dar o like nesse vídeo, porque isso é fundamental, é indispensável para o crescimento do canal, porque com mais pessoas assistindo, mais pessoas vão estar inscritas no canal, e isso vai ajudar não só a melhorar o conteúdo que a gente leva para você, mas também vai ajudar a gente trazer mais conteúdos por semana para vocês aí em casa também. Por isso, não tem problema nenhum, não dói, não machuca, não acontece nada. Vai lá, solta o dedão aí no joinha e caso você ainda não tenha feito, já
já se inscreve no canal para você poder receber o aviso sempre que tiver um vídeo novo aqui no canal, beleza? Agora, se você já tá inscrito no canal, não esquece de você compartilhar o canal, compartilha com seu colega dentista ou com a filha daquele teu amigo que tá fazendo odonto, beleza? Então assim, na primeira consulta a gente fez a remoção da coroa e desde o começo a gente já trabalha com o isolamento absoluto, tá? Isso facilita a visualização, a segurança nossa, a segurança do paciente, também já vai facilitar os processos de adesão e tudo mais que a gente tem que fazer, tá? Depois dessa remoção da coroa, a gente vai adequar esse preparo. Como a gente vai fazer o IDS, a gente precisa, nesse preparo, aprofundar um pouquinho mais o preparo, porque a gente vai colocar aquela camada de resina e a gente quer manter um bom espaço mínimo para nossa prótese. O fato de você ter um núcleo metálico nesse dente, ele não significa que a gente precisa fazer a remoção dele. E é verdade que olhando esse dente, olhando esse caso, a quantidade de dentina que você tem ali ainda presente nesse preparo, provavelmente quando foi feito esse núcleo metálico fundido, ele era totalmente dispensável, ainda mais de metal, mas isso não significa ainda que eu tenho que tirar por causa disso. Mas o que eu preciso fazer é adequar esse preparo, tanto a parte da dentina como também a parte de metal, para eu melhorar a qualidade final da minha adesão, da minha cimentação da minha prótese, da minha coroa no caso. Por isso, no meu IDS, eu não vou só selar toda a dentina que tem nesse preparo, mas eu também vou recobrir o metal com a mesma resina, com adesivo e resina. Isso vai tornar muito mais simples o meu protocolo de cimentação depois dessa coroa. Essa técnica de realizar preparo sem pinos, ou mesmo de saber adequar esse preparo quando você já tem um pino metálico ou um pino de fibra de vidro que não vai ser removido, é o que você aprende no curso No Post No Crown, que tem 29 casos clínicos diferentes mostrando como preparar e restaurar de forma indireta dentes anteriores e posteriores que tem tratamento odontológico. E para conhecer melhor o curso, também tem um link aqui na descrição abaixo aqui desse vídeo. É só você aproveitar para conhecer mais o curso e também aproveitar para fazer a sua inscrição com o desconto que eu estou colocando aqui embaixo na tela, beleza? Para fazer essa adesão, né, do IDS, para poder recobrir tanto a dentina como metal com resina, a gente vai utilizar o Clearfill SE Bond. Por quê? Porque ele tem MDP nesse adesivo. E isso, além de gerar uma excelente adesão em dentina sem o uso de ácido fosfórico, ele também gera uma capacidade de você fazer uma adesão no metal. Ah, Renato, mas tem como não ser o Clearfill? Eu só tenho um OptiBond FL no meu consultório. Tem como, mas você vai ter que usar o ácido fosfórico na dentina, controlar a umidade dessa dentina e depois você tem que aplicar um primer para metal nesse núcleo, além de depois do adesivo em tudo, beleza? Depois você vem com a resina flow, igual a gente vai mostrar aqui. Feito o preparo, feito todo esse selamento, dado o refinamento do preparo necessário, tirou o isolamento, você vai fazer o provisório. E como esse preparo tá, mesmo que ele seja levemente subgingival, a gente precisa esperar realmente a recuperação dessa gengiva, desse tecido gengival, para a gente poder moldar com qualidade. Não só moldar com qualidade, mas como é um preparo que está subgingival, às vezes você pode, nesse processo de cicatrização, essa gengiva recuar um pouquinho e expor novamente a margem do preparo. Então você espera a cicatrização, se for necessário você faz uma correção no seu preparo e com essa gengiva saudável, aí você molda. E fora isso, também é importante lembrar que a última coroa trazia incômodos para o paciente, então é importante a gente ter um provisório com anatomia adequada para o paciente perceber que esse novo formato traz conforto para ele, que ele não se incomoda mais, que não escapa ar, que não solta cheiro quando usa o fio, não agarra o fio, não entra alimento. Então é importante ter esse intervalo entre a consulta do preparo e o provisório e a consulta da moldagem. Quando a gente for fazer a moldagem, então vai ser só numa segunda consulta, a gente verifica tudo, se tiver tudo ok, a gente faz a moldagem. Na terceira consulta, a prótese já está pronta, mas a gente não planeja essa consulta para cimentar. A gente tem essa consulta para poder provar, conferir e acertar, se necessário, o selamento marginal, ajustar os pontos de contato oclusal e também os contatos proximais, e se tiver necessidade, a gente devolve o laboratório para fazer qualquer tipo de ajuste maior, ou nem que seja só um ajuste da cor da prótese desse paciente. Só quando a prótese estiver toda perfeita, que tiver tudo certo ali, sem nenhum problema, sem nada mais para ajustar, aí sim a gente vai realizar a cimentação, que pode às vezes ser nessa própria terceira consulta, caso dê tudo certo, ou então vai ser numa quarta consulta. E para cimentar,
Primeiro a gente vai provar a prótese, depois a gente faz o isolamento absoluto, daí a gente prova a prótese de novo para conferir que o grampo ali não está interferindo em nenhum posicionamento para fazer a cimentação adequado. Aí a gente tem que lembrar do protocolo de cimentação. Por quê? Porque a gente não tem mais dentina nesse preparo. A gente fez o IDS, né? Então agora o nosso preparo, ele é todo resina. A gente está recobrindo com resina tanto a dentina como o mental que tinha ali. Então a gente precisa de um protocolo específico para fazer a adesão correta em cima desse substrato. Esse é o lado do dente. E do outro lado a gente tem a nossa coroa e o material que é da nossa coroa. Nesse caso, o de silicato de lítio. E um fator importante a se considerar é a espessura e a translucidez dessa coroa. Para a gente definir se o cimento que a gente vai utilizar ele é dual ou se basta utilizar um cimento fotoativado. O que eu posso te garantir é que a gente não vai utilizar um cimento autoadesivo autocondicionante, porque o autoadesivo autocondicionante ele seria mais adequado quando você faz a cimentação direto sobre a dentina. E a gente não vai cimentar diretamente sobre a dentina, a gente está cimentando sobre resina. Os materiais e o protocolo usado tanto na consulta de preparo como também na consulta de cimentação, eles são descritos ali com todos os detalhes no vídeo que é exclusivo para membros do canal do YouTube, tá? Você que é membro do canal pode assistir esse vídeo exclusivo ou clicando no link que está na descrição ou clicando nesse card que está aparecendo aqui no cantinho da tela. Agora, se você ainda não é membro, você pode se tornar membro do canal clicando no link que também está na descrição desse vídeo e ter acesso não só a esse, mas a diversos outros vídeos clínicos. Também temos vários casos de reabilitação total explicando ali no passo a passo e a gente também tem aulas completas. Tudo isso é exclusivo para você que se tornar membro e isso ajuda na manutenção do nosso canal, ajuda no crescimento do nosso canal ainda mais do que dar o like, de você se inscrever aqui, tá? Inclusive, a gente chegou à marca de 100 membros aqui do canal, então eu quero agradecer a todos vocês que são membros do canal e quero agradecer especialmente ao Márcio Augusto Alvarez e a Rosina Varela, que foram os dois primeiros membros aqui do canal, que estão com a gente desde que a gente começou com esse programa há 8 meses atrás. Muito obrigado para vocês dois, Márcio Augusto e Rosina. E o terceiro que eu quero agradecer é o Gabo Bartelli. Você foi o nosso 100º inscrito, agora a gente já passou dessa marca, agora a gente já tá com 102, nesse momento que eu tô gravando o vídeo, mas eu quero agradecer muito a você e conforme a gente já fez lá a enquete lá no nosso Instagram, você vai ganhar uma surpresinha, até é bom você entrar em contato lá no direct com a gente, pra gente poder conversar e dar esse presente pra você e o nosso 100º membro. Para os outros, conforme também foi combinado, a gente vai fazer um sorteio logo mais, todos os membros ativos vão participar desse sorteio, a gente vai trazer mais pra você isso nos próximos dias, tá? E pra você que tá ainda aqui, tem esses dois vídeos que o YouTube separou pra você, porque ele sabe que você vai gostar. Um beijo e tchau.